Jesus seja sobre todos vocês, sobre os meus amados que estão na internet conosco também, que a graça do Senhor possa alcançar a vocês e todas as suas famílias. Amém? Amém, queridos. Ainda de pé, vamos abrir nossas Bíblias num texto bastante conhecido, Mateus capítulo 4, por gentileza, a partir do verso 1. E vamos ler essa porção da palavra de Deus. Mateus capítulo 4, a partir do verso 1. Glória a Jesus. Diz assim as Sagradas Escrituras: Então foi Jesus conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, ele teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Já que és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas ele respondendo disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Já que tu és o Filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito: Ele dará ordens aos seus anjos a teu respeito, e suas mãos te sustentarão para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo o leva a um monte altíssimo e lhe mostra todos os reinos do mundo e a sua glória. E lhe diz: Todas estas coisas eu te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Tu adorarás ao Senhor teu Deus e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Vamos orar, queridos? Pai amado, lida a tua palavra, Senhor, a tua palavra. Agora, meu Deus, pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, na explanação que nos propomos a fazer. Deus, que não seja a minha voz, que não seja o meu intelecto, que não seja a minha opinião, mas que seja, Senhor, a tua palavra, apenas ela, que prevaleça neste púlpito aqui agora. Deus, nós queremos ouvir a ti, queremos escutar a tua voz, para podermos, ó Pai amado, entendermos a tua vontade para as nossas vidas. Portanto, Senhor, abre os nossos corações, afofa esse terreno para que possa receber a boa semente. E, Senhor, em nome de Jesus, não me deixa te atrapalhar, por favor. Eu te peço assim, ó Deus, pelo teu nome, Jesus. Amém. Podemos sentar, queridos. Um texto bem conhecido, mas que eu não pretendo, pelo menos não foi essa, era essa a minha direção, mas Deus me tirou dela. Terminei essa mensagem hoje às 3 horas da manhã. Não porque eu tenha começado ela tarde, não. Eu comecei essa mensagem já tem um tempo, mas quando eu achava que eu ia concluir, Deus me desviou da direção que eu estava tomando. Isso acontece, tá, gente? E como acontece? Você, é isso que tá, Deus, tal. Aí você senta lá e começa a escrever aquelas coisas todas e Deus só está te filmando ali, só está te olhando. E aí ele deixa sempre o último minuto, para dizer assim, não é nada, pode apagar tudo, não é nada disso aí. Já aconteceu comigo, já aconteceu com o Carlos 1 milhão de vezes, com toda certeza com vocês também. Então, por isso que eu fui até às 3, E eu não pretendo aqui trabalhar em cima especificamente das tentações, porque normalmente quando se lê esse texto, nós somos levados a entender os tipos de tentação, aquela coisa toda. Mas não é isso que Deus quer nos mostrar hoje. Eu, quando li esse texto, eu me fiz 4 perguntas.
4 perguntas, e é bom que quando você quando você lê um texto da palavra, faça perguntas. Pergunte a si mesmo, o que isso aqui serve para mim? Qual é a direção disso aqui? E eu fiz essas 4 perguntas, porque foram as perguntas que apareceram no meu coração, e elas são as seguintes: em que consiste a tentação? Como é que ela funciona? Qual é a substância da tentação? Qual é o seu propósito? Tem algum propósito nisso? A terceira pergunta: sabendo que Jesus é Deus, ele era Deus enquanto estava aqui conosco, continua sendo Deus sentado à destra do Pai. Então, sabendo que Jesus é Deus, não seria a tentação, essa tentação, uma ação inócua, sem sentido, contra Jesus? Ele é Deus. E por que ele, então, foi tentado? Quarta pergunta. Podemos, então, concluir que a tentação se torna também um instrumento nas mãos de Deus para nos aperfeiçoar? Nós vamos trabalhar em cima dessas 4 perguntas nessa meditação que vamos fazer agora. E a primeira delas é essa: em que consiste a tentação? Em Tiago, capítulo 1, verso 2, nós lemos o seguinte: meus irmãos, considerai motivo de grande alegria quando submetidos a diversas tentações. E uma das coisas que nós precisamos entender, como é que é a palavra tentação no original, o que ela abarca, o que ela aborda. Então, a palavra tentação é peirasmos no grego original, que fala tanto de tentação, provação e provocação. Aborda essas três linhas, tá? Então, quando você vê a palavra tentação na Bíblia, entenda que ali ele está se referindo a uma provocação, alguém te provocando, ou alguém te provando, alguém te testando. É nesse sentido que o texto nos leva. E no mesmo texto de Tiago, capítulo 1, no verso 14, nós lemos o seguinte: mas cada homem é tentado quando atraído e seduzido pela sua própria concupiscência, e depois, havendo a concupiscência concebido, gera pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Veja bem que nós estamos aqui tentando entender, ou pedindo a Deus a compreensão sobre o que é tentação, segundo o que a palavra nos aponta. Tiago vê a tentação como um processo distribuído em 4 estágios. O que vai ser pregado nesta manhã aqui, irmãos, é muito importante para nós, porque precisamos ter uma compreensão exata e melhor sobre aquilo que acreditamos ser prova, né? A razão da prova, a razão do teste. Então, Tiago aqui, ele vê essa tentação, ou essa provação, ou essa provocação, tá, como um processo que é distribuído em 4 estágios. O primeiro deles, ele usa a palavra atraído, que no grego é schelko. É schelko, que quer dizer o quê, irmãos? É bom quando você olha o grego, porque a gente obtém o sentido exato daquilo que o texto está se referindo. Então, essa palavra aqui, traduzida para nós como atraído, tá? Quer dizer, é schelko no grego, que diz arrastar. Mas qual é a figura que o autor estava em mente naquele instante quando escreveu isso? Como se a caça e a pesca, quem gosta de pescar aqui, a presa é atraída de seu esconderijo, assim o ser humano que abandona a segurança também do seu autodomínio. Então veja bem, tanto na caça como na pesca, você usa algo para atrair a atenção da presa.
Quando você pesca, você tem uma isca lá no anzol que encanta aquele peixe e o leva até o seu anzol. Na caça, idem, você atrai a atenção da sua presa, tá? Até obtê-la. O apóstolo aqui, tá? Esse Tiago aqui era o Tiago, irmão de Jesus. O apóstolo aqui, ele tinha em mente exatamente essa figura. E quando ele diz aqui no texto sagrado, mas cada homem é tentado quando atraído, ele está dizendo o seguinte: existe um momento dentro desse processo que a sua atenção é despertada, que você é chamado a olhar. O segundo processo, dentro desse processo, a segunda etapa desse processo é quando nós somos seduzidos, porque o texto sagrado no verso 14 diz que fala de atração e fala de sedução. Atraído e seduzido pela sua própria concupiscência. Então, no grego, sedução é deleazo, que é iscar, capturar com uma isca. É o ato da captura. Então você tem a atração, o camarada está na sua zona de conforto, na sua zona de segurança, ele tem o autodomínio sobre aquela situação, mas naquele determinado momento ele é atraído para alguma situação, para alguma coisa. E quando ele sai dessa zona de segurança e segue em direção a essa atração, ele passa a ser capturado, colocado dentro de uma armadilha. E é isso que Tiago está dizendo aqui, quando ele fala de sedução. Mas tem mais, irmãos. Ele diz que a próxima etapa desse processo é a concupiscência. E o que vem a ser concupiscência? No grego é epitúmia. O que significa? Que é um desejo desenfreado, um desejo transtornado. E nós vamos explicar um pouquinho melhor isso. Podemos transformar um desejo legítimo, preste atenção nisso, não é pecado desejarmos. Não há pecado nisso. Mas o desejo ele pode se tornar ilegítimo a partir de um transtorno que ele venha a sofrer. E como é que funciona isso? Podemos transformar um desejo legítimo em um desejo pecaminoso. A concupiscência é a tentativa de satisfazer um desejo fora da vontade de Deus. Então, quando é que esse desejo é transtornado? Quando você o faz fora da vontade de Deus. E isso implica em tudo na nossa vida. Todas as coisas, todas as áreas, todas as situações, 100% delas. Qualquer coisa que nós venhamos a fazer na nossa vida fora da vontade de Deus, está baseado num desejo que se tornou transtornado, se tornou errado. Vou explicar melhor. Então a palavra de Deus nos mostra claramente, comer é normal. Nós temos fome, queremos comer, mas a glutonaria é pecado. Dormir é normal, você está cansado, você vai dormir. Mas a preguiça é pecado. Sexo no casamento é normal. Sexo fora do casamento é pecado. Os desejos devem estar sob o controle e não no controle. Devemos controlar os desejos. Não esses desejos a nós. Então, se nós pararmos para entender melhor isso, vocês imaginem uma célula totalmente sadia no seu corpo. Mas um vírus, ele entra dentro desta célula e ele controla o núcleo dela. E ele causa um transtorno dentro dessa célula. De modo tal que ela começa a fazer uma série de coisas para as quais ela não foi programada a fazer. E precisamos ter essa compreensão quanto aos nossos desejos.
quando nós transtornamos, e eu falo nós, vocês vão entender isso também, nós transtornamos esses desejos e os tornamos fora da vontade de Deus. Volto a repetir, isso implica em todas as áreas da nossa vida. Nenhuma área da vida humana está isenta desse princípio aqui. Mas vamos continuar. Se vocês abrirem as suas Bíblias lá em Gênesis capítulo 4, a partir do verso 6, vocês vão ver Deus falando exatamente isso para Caim. Olha o que o texto sagrado diz. E o Senhor disse a Caim: por que estás irado? E por que o teu semblante está caído? Se tu fazes o bem, não serás aceito? E se não fazes o bem, agora preste atenção, o pecado jaz à porta, e para ti será o desejo dele, e tu governarás sobre ele. O que aconteceu ali com Caim? Caim e Abel foram oferecer um sacrifício a Deus. O sacrifício de Abel foi aceito, o de Caim não. O que aconteceu a partir daquele momento? O coração de Caim pesou. Ele sentiu inveja do irmão. Aquela inveja transformou-se numa grande raiz de amargura. E ele ficou pesado por conta desse desejo ruim que estava no coração dele. Ele poderia estar até bem intencionado no início, mas agora isso deixou de existir e o coração dele estava completamente transtornado. Deus, percebendo isso, chega para Caim e diz: camarada, por que você está assim? Por que você está com o seu coração desse jeito? Presta atenção no que eu vou te dizer. Se você continuar assim, você vai evoluir nessa sua condição, e eu quero te lembrar que o pecado está no seu círculo, está na sua área de atuação. O pecado está pertinho, bem pertinho de você. Você precisa controlar o teu desejo, porque no coração de Caim, ele já sentia um desejo mau contra o seu irmão. Ele queria o mal do seu irmão. Ele queria punir o seu irmão. E Deus percebeu isso e falou dessa forma com ele: camarada, você precisa controlar o seu desejo, porque se você não fizer isso, o pecado está à porta. Guardem isso, irmãos, porque vocês vão entender um pouco melhor à frente. Então, queridos, o texto sagrado, continuando nessas etapas, logo depois dessa etapa que eu falei agora há pouco da concupiscência, nós já temos o pecado. E o pecado o que é, meus queridos? Lembrando sempre que o pecado está grávido da morte. Sempre o pecado está grávido da morte. Quando você consuma o pecado, é porque você cumpre o seu desejo ruim no seu coração, o desejo fora da vontade de Deus. Precisamos entender isso, queridos. Porque tudo que nós fazemos nesta vida, fazemos motivados por alguma coisa. A questão é, o que está me motivando está alinhando com a vontade de Deus? O que eu pretendo fazer, o que eu pretendo construir, o meu ideal maior, está alinhado com a vontade de Deus? Porque se não tiver, tua célula acaba de ser contaminada. E o teu núcleo, ele foi tomado. Você quer saber uma coisa interessante? Na biomedicina, a célula, quando o núcleo dela é tomado, ela continua sendo célula. Os anticorpos que estão ali ao redor policiando o ambiente reconhecem ela como célula, porque nada aconteceu de errado com ela fora, exterior. Ela continua sendo célula, porém, o seu núcleo foi tomado. E agora ela tem outra missão para cumprir. Ela passa desapercebida por toda a defesa do organismo,
para cumprir o seu papel, o seu novo papel. Precisamos entender isso, irmãos. Um desejo fora da vontade de Deus nos leva a destruir e a contaminar toda a nossa vida. Precisamos buscar diariamente para ver o que eu estou pretendendo fazer, o que eu quero fazer, esse meu ideal, é o que Deus quer? É o que Deus quer para mim? Porque, amados, se nós iniciarmos esse processo, Tiago é muito claro, porque ele inicia o texto dizendo o quê? Olha o que Tiago fala no texto, ele diz: mas cada homem é tentado quando atraído e seduzido pela sua própria concupiscência. E é muito comum nós ouvirmos certas assertivas das pessoas que dizem: o diabo me tentou. A transferência, eu nunca sou culpado, o outro que é. O diabo me tentou. Quando, na verdade, Tiago está botando isso por terra. Ele está dizendo que cada homem é tentado e seduzido pela sua própria concupiscência. O seu desejo se transtorna quando você o desalinha da vontade de Deus. Quando deliberadamente você resolve: eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. E aí, meus irmãos, como Tiago aqui mesmo diz, o final é a morte. Separação de Deus, afastamento dele e tudo errado. Pode esperar o pior para a tua vida. Porque a partir desse momento você está por sua própria conta. Irmãos, a pior coisa que pode acontecer a um ser humano é o que está escrito lá em Romanos, capítulo 1, quando Deus diz assim: e Deus os entregou às suas paixões infames. Deus não precisou fazer nada, bastou entregá-los a si mesmos. Coloque na tua cabeça, no dia que nós perdermos a nossa comunhão com Deus e a nossa parabólica não tiver mais virado para o satélite dele, prepare-se para o pior, porque é o que vai acontecer na sua vida. Mas vamos continuar, queridos. Qual é a segunda pergunta que nós fazemos quando lemos esse texto? Nós entendemos qual é o teor da tentação, da provação. Existe uma substância onde nós somos os atores principais, onde nós somos determinantes. Não são as circunstâncias ao nosso redor. Não é o diabo ao nosso redor. Nós determinamos se queremos cair ou não. Se queremos desalinhar nossa vontade com a vontade de Deus ou não. A escolha é nossa, queridos. Não vamos transferir responsabilidade para ninguém. Nós somos os grandes responsáveis e é por conta disso mesmo que Jesus fala: vocês vão dar conta da vida de vocês quando estiverem diante de mim. Porque somos responsáveis pela nossa vida, por aquilo que nós escolhemos, pelo caminho por onde andamos. Ninguém mais, não há nenhum ser nesse universo que nos domina nessa área. Somos o dono dela porque Deus nos delegou isso. É o que Tiago está dizendo aqui. Cada um é seduzido, é engodado pela sua própria concupiscência, pelo seu próprio desejo desenfreado. E aqui, queridos, nós vamos agora para a segunda pergunta. Qual é o propósito da provação? Qual é o propósito da provocação? Qual é o propósito dessa prova que está na nossa vida todos os dias? E tem gente aqui com dezenas de provas. Não é uma só, são várias. Qual é o propósito disso? Se nós lermos lá em Mateus 4, esse texto que nós acabamos de ler, no versículo 1, o texto já abre assim: então foi Jesus conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Que coisa mais sem sentido. O Espírito Santo tira Jesus do Jordão, do momento quando
aquela pomba pousa em cima de Jesus, quando o Pai declara: esse é meu Filho amado em quem me comprazo. Tira Jesus daquele momento maravilhoso onde ele fica inundado do Espírito Santo. Tira Jesus da sua zona de conforto, da sua zona de segurança. E o leva para onde? O leva para o deserto, onde a palavra de Deus diz que ele estava entre as feras. Um lugar inóspito, terreno de Satanás. Vai entender um negócio desse? Foi o Espírito Santo que fez isso. Mas qual o sentido que tem nisso aí? Por que que o Espírito Santo fez isso com Jesus? Porque o levou para lá. Então essa é a nossa segunda pergunta. Qual é o propósito? Porque aqui eu enxergo. Nós sabemos que Deus não faz nada. Eu gosto quando o Carlos sempre fala que Deus é um Deus de princípios. Ele não faz nada sem sentido. Pode parecer sem sentido para nós, mas Deus não faz nada sem sentido. E aqui, de cara, nós entendemos que tem um propósito. Opa, então essa prova tem propósito? Ela tem um propósito, irmão. E nós vamos ver qual que é agora. Lá em Marcos capítulo 1, no verso 12, nós vamos ver o próprio Marcos dizendo assim: e imediatamente o Espírito o conduziu para o deserto. Olha a pressa, olha a necessidade do Espírito Santo tomar Jesus do Jordão e o levar para um terreno inóspito. Olha o que Lucas capítulo 4, verso 1 diz: e Jesus, sendo cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. Naquele momento de maior glória, estava cheio de Deus. Jesus estava inundado com a presença do Espírito Santo na vida dele. Um momento maravilhoso de êxtase. Deus pega Jesus, o Espírito Santo pega Jesus e o leva nessa condição para um lugar inóspito. O afasta Jesus daquele momento glorioso e o coloca num momento terrível. Gente, não sou eu que estou inventando, está escrito aqui, está diante dos meus olhos. Aí vem Tiago, novamente, no capítulo 1, e ele diz lá no verso 2, meus irmãos, considerai motivo de grande alegria quando submetidos a diversas tentações. Aí Tiago vem e fecha toda essa linha de raciocínio com algo mais difícil ainda de se compreender. Olha o que Tiago fala: considerar isso como motivo de alegria. Quando você está no meio da luta, no meio da prova, um monte de coisa dando errado na sua vida, coisas terríveis te acontecendo, mas ontem estava bem, meu Deus, há poucos dias atrás eu estava ótimo, eu estava sentindo a tua presença na minha vida, eu vi o céu aberto, Jesus também viu, mas olha para onde ele foi parar. E Tiago fala aí uma coisa muito doida aqui. Ele diz, fique contente com isso. Sinta-se um privilegiado quando isso estiver acontecendo na sua vida. É o que Tiago está dizendo aqui. Quando você for submetido a diversas tentações, você é um privilegiado. Vai entender isso. Mas calma. O Senhor vai nos falar sobre isso um pouquinho mais. Então destacamos aqui 3 pontos importantes nos textos que nós lemos aqui em cima agora. Quem conduziu Jesus para o deserto foi o Espírito Santo. Marcos cita que esta foi uma ação imediata. Ontem você estava bem e hoje um monte de problemas apareceu. Gente, como eu conheci pessoas assim, como isso aconteceu na minha vida. Eu costumo dizer, irmãos, para o recém-convertido, quando ele aceita Jesus, eu falo assim, não caia nessa baboseira que é falada aí fora, que a partir de agora, meu irmão,
é só céu, ó, só do bom e do melhor. Picanha, ó, coisa boa. Não entra nessa pilha, porque os teus problemas vão aumentar substancialmente. Teus problemas crescerão na tua frente, que você não vai entender, mas espera aí, minha vida está uma bagunça agora, o que está acontecendo comigo? Preferi estar do jeito que eu estava antes, não tinha tanta dificuldade como eu estou tendo hoje. Marcos fala sobre isso. Ele diz que imediatamente Jesus foi levado para o deserto. Rápido, sem perda de tempo. Jesus viu o céu aberto. Aí Deus chega, agora chega. Vamos para a lição 2. Tiago também nos pede que consideremos as tribulações como um privilégio. Guardem todas as informações, irmãos, porque elas vão ser uma chave importante no final dessa mensagem. Em primeiro lugar, as provocações ou provações são compatíveis com a fé cristã. Tiago 1:2. Muito claro isso. Você quer ser um cristão? Prepare-se para as provações. Porque os crentes sofrem. Porque um crente passa privações. Crente passa privação? Crente passa privação, sim. Crente fica sem dinheiro para pagar a conta de luz. Eu conheci crentes, pelo menos uma família, em que o irmão chegou para mim e disse, chegou um tempo na minha vida que eu só tinha um ovo dentro de casa. Eu cozinhei o ovo e cortei ele em 3 partes, para mim, para minha esposa e para minha filha. Por que os crentes sofrem, irmãos? Por que o crente sofre prejuízo? Já parou para pensar? Casa de crente cai com terremoto? Cai. Por que não? Por que ele fica doente em cima de uma cama? Por que o crente é injustiçado? Quando a sua própria família se volta contra você, quando as pessoas que você mais ama e de quem você cuida começam a te perseguir e falar o mal contra você. Deus nos adverte a esperar as provações. E ele é muito claro, lá em João 16:33, ele disse, no mundo vocês vão ter tribulações. No mundo vocês vão ser provocados, porque é o que a palavra peirasmo diz. Você vai ser provocado no mundo. Você vai ser atribulado neste mundo. É promessa, irmãos. É uma advertência. O apóstolo Paulo disse, por muitas tribulações nos é necessário entrar no reino de Deus. Atos 14:22. Ainda Paulo disse, todos os que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. 2 Timóteo 3:12. O grande patriarca Jó disse, o homem nasce para a tribulação, como as faíscas voam para cima. Que interessante, né? Aquelas fogueiras, na roça a gente fazia aquelas fogueiras com lenha, o Carlos sabe como é que é isso. E quem morou na roça sabe como é que é. A noite escura e você vê aquelas fagulhas subindo para o ar. E Jó usa essa expressão aqui. Ele fala que o homem foi feito para isso, como as fagulhas que sobem de uma fogueira. As provações são pedagógicas, irmãos. O crente nunca vai viver sem elas. Enquanto vivermos nesta vida, enquanto estivermos neste mundo, passaremos por luta. É ouvido entupido com cera, você querendo escutar e não pode, tá? São várias situações acontecendo na sua vida. Carro fura pneu, enguiça, um monte de coisa acontecendo. Antes que você comece a praguejar e reclamar, lembre-se, isso faz parte do ensino pedagógico que Deus está te proporcionando.
Uns em uma escala mais atenuada, mas tem outros que possuem provas com escala demasiadamente acentuada. Mas todas elas são pedagógicas. Então precisamos compreender isso. Nas provações da vida, nossa fé é testada para mostrar a sua genuidade. Para para pensar nisso. Isso mexe comigo. Porque eu fico imaginando, a minha fé é genuína, ela é pura, ela é verdadeira. E como é que a gente vai saber isso, irmãos? Através das provas. É através da luta. É através da dificuldade. Mas vamos continuar. Tem mais aqui. Quando Deus chamou Abraão para viver pela fé, ele o testou com o fim de aumentar a sua fé. Deus sempre nos prova para produzir o melhor em nós. Neste exato momento, quando Deus permite a prova na nossa vida, quando Ele está tentando extrair o melhor de você, tem um encardido lá do outro lado. E o que Ele vai fazer? Ele, neste exato momento, Ele entra no cenário para extrair o pior de você, o pior de mim. E percebem isso? É a mesma situação. A prova está rolando, a prova está doendo, Senhor, né? Ela me faz chorar. Nesse momento, você tem dois lados para olhar. Um é você olhar para Deus e glorificar a Ele. E o outro é você praguejar e deixar o diabo tirar o pior de você, o pior de mim. Vamos entender um pouquinho melhor tudo isso, irmãos? As provações de nossa fé trabalham por nós e não contra nós. Esse é outro entendimento que nós precisamos ter. Oh, Jesus, como eu preciso entender isso. Como eu necessito entender que as provas que vêm contra mim são a meu favor, não são para me destruir. E a palavra de Deus nos ensina isso. Deus está no controle da nossa vida. Tudo tem um propósito. Diz o apóstolo Paulo, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8, 28. Paulo diz, ainda que a nossa leve e momentânea tribulação, olha como é que Paulo enxerga as suas lutas, como leve e momentânea, produz para nós eterno peso de glória, 2 Coríntios 4, 17, e em Efésios 2, de 8 a 10, Paulo diz que Deus trabalha por nós, em nós e através de nós. Ele trabalhou em Abraão, José, Moisés, antes de trabalhar através deles. Um bom exemplo disso, Moisés, 80 anos. Os últimos 40 anos da vida que Deus usou ele. 80 anos de preparação. Agora, prestem atenção nisso aqui, queridos, que isso aqui é muito importante e vai mexer com muita gente. Os crentes imaturos são sempre impacientes. Serve para mim. A impaciência pode acarretar graves consequências. Abraão coabitou com Agar e deu no que deu. Até hoje nós enfrentamos as consequências desse ato e dessa impaciência. Ah, mas culpa foi da Sara. Não, culpa não foi da Sara. Adão queria aquilo. Claro. Vai recusar? Moisés matou o egípcio. Não precisava de fazer aquilo, mas aquilo precipitou uma série de situações sobre Moisés. Sansão contou o seu segredo para Dalila. Não era para ele contar, aquilo era um segredo dele com Deus. E Pedro quase matou Malco. Ou vocês acham que aquela
aquela espadada que ele deu foi certeira. Ele calculou assim, vou pegar aqui para a direita, eu vou cortar só a orelha. Ele queria degolar o cara. Essa é que é a realidade. Precipitou-se a ponto de levar uma bronca de Jesus. Deuteronômio 8, irmãos, um texto também muito conhecido, me fala profundamente. Deuteronômio 8, do verso 2 e 3, diz assim: E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te conduziu esses 40 anos pelo deserto para te humilhar. Presta atenção. Olha o que Deus está falando aqui. Pegou o povo, jogou eles no deserto para o quê? Qual o propósito? Para humilhar, para te provar e para saber o que havia em teu coração. Se guardarias os meus mandamentos ou não. E ele te humilhou e permitiu que tivesse fome e te alimentou com o maná que não conhecias. Nem teus pais conheciam, para que soubesses que o homem não vive apenas de pão, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor, o homem viverá. Texto que Jesus usou contra Satanás nesta tentação. O Senhor colocou aquele povo no deserto com um propósito, para ver o que tinha no coração deles, para ver se eles guardariam os seus mandamentos. A mesma coisa conosco, irmãos. Cantamos, louvamos, adoramos, mas quando a prova vem, quando a dificuldade vem, fica difícil, não fica? Fica difícil cantar no meio da prova. Fica difícil você ler sua Bíblia. Quando você se ajoelha, você não consegue orar. Tudo é tão difícil. As tribulações, elas são pedagógicas e levam-nos à maturidade. Precisamos entender, você está passando por uma luta agora, passando por um vale de espinhos terrível, está experimentando coisas que você nunca imaginou um dia experimentar. Lembre-se disso. Você está passando por isso porque Deus quer te amadurecer na fé. Ele precisa que você alcance um entendimento que você ainda não tem, uma compreensão que você ainda não alcançou, e é por conta disso que Ele permite que nós entremos em lutas. É por causa disso que as provas existem. Somente por causa disso, para que nós sejamos amadurecidos na nossa fé. Mas tem a terceira pergunta, irmãos. Sabendo que Jesus é Deus, não seria a tentação, ou a provação, ou a provocação, uma ação inócua contra Ele? Por que Jesus foi provado? Jesus era Deus, continua sendo Deus, e no entanto Ele foi provado. O Espírito Santo toma Jesus e leva Jesus para o deserto. Então vamos entender isso aqui. Então nós vamos responder isso com alguns textos. Hebreus capítulo 2, versos 10 os versos 10 e o verso 18. Nós lemos assim: Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas. As respostas estão na Bíblia, irmãos. Eu não preciso explicar nada. Prestem atenção no que a palavra de Deus mesmo fala. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas e por quem todas as coisas existem, ao trazer muitos filhos à glória, tornasse o autor da salvação dos homens perfeito através das aflições. Porque naquilo que ele mesmo sofreu, sendo tentado, ele pode socorrer aos que são tentados. Mas aí nós vamos lá para Hebreus, mesmo livro, capítulo 4, e no verso 15 nós lemos assim: Porque não temos um sumo sacerdote que não possa se importar com as dores de nossas enfermidades, porém um que em todos os pontos foi tentado, assim como nós, porém sem pecado. Hebreus novamente, capítulo 5, verso 7, o qual nos dias da sua carne, após ter oferecido orações e súplicas com grande clamor e lágrimas,
aquele que podia livrá-lo da morte, foi ouvido por causa de sua reverência. Embora fosse um filho, aprendeu a obediência por meio das coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Prestar atenção em algumas palavrinhas importantes aqui. Jesus aprendeu. Ele aprendeu. E o texto sagrado diz que ele foi aperfeiçoado. Entendem isso? Mas vamos pegar um pouco melhor esse sentido. Tá? Jesus, acima de tudo, veio para cumprir tudo aquilo que estava escrito a seu respeito. É verdade, irmãos. Se teve um camarada que cumpriu todas as profecias a seu respeito, essa pessoa é Jesus. Ele cumpriu tudo, detalhes impressionantes, pequenos. Ele cumpriu esses detalhes. Porém, eu enxergo aqui algo mais sublime e mais tênue também, porque às vezes passa desapercebido dos nossos olhos, do nosso raciocínio. E é para isso que eu queria chamar a atenção aqui agora. Jesus passou pelo deserto da provação, muito mais pelo que está descrito no verso 15, que nós acabamos de ler agora, de Hebreus 4. Preste atenção ao que o texto diz, porque não temos um sumo sacerdote que não possa se importar com as dores de nossas enfermidades. Porém, que em todos os pontos, em todas as áreas, em todas as situações, ele foi tentado, provado, provocado, assim como nós, mas não pecou, porém sem pecado. Então eu queria apenas olhar um pouquinho melhor para esse texto. E aí o que Deus começa a me mostrar é algo que passou desapercebido para mim. Porque quando olhamos para a figura de Jesus, vemos uma coisa quase que robótica, né? Uma coisa assim, não, tem uma sequência de acontecimentos que precisam ser cumpridos, Jesus está aqui, o script é esse aqui, é só andar nisso aqui, ponto final. E fica uma coisa quase que mecânica. Não, Jesus cumpriu isso aqui, Jesus fez assim porque estava escrito que ele teria que fazer assim. Um lance que eu acho tremendo é o lance quando ele tem que beber aquele vinagre, aquela bebida amarga que lhe dão quando ele diz, estou com sede. E muita gente entende ali uma fraqueza, mas na verdade Jesus está falando, vocês estão se esquecendo. Já falei isso aqui diversas vezes, mas isso me encanta. É como se Jesus estivesse falando assim, está faltando ainda um último item aí do que estava escrito. Cadê a bebida amarga? Cadê o vinagre? Vocês estão se esquecendo dela. Porque isso foi predito nas Escrituras. Mas a coisa vai muito mais além do que isso. Jesus passou pelo deserto da provação para dizer para você e para mim apenas isso. Eu me importo com o que está lhe acontecendo. Sinto também as suas dores. Isso foi que Deus me falou ontem. Ontem não, hoje. Sinto também as suas dores e percebo o seu medo, mas acalme-se. Eu estou aqui para te ajudar. Segure bem forte na minha mão, porque vou te tirar dessa situação. Por que Jesus passou no deserto, irmãos? Porque essa mensagem tinha que ser trazida para nós. Ele era Deus. É verdade que ele teve um aprendizado aqui, ele teve que aprender as coisas, né? Ele foi evoluindo, mas ele era Deus. E quando ele vai para o deserto, ele vai com um propósito, de que esta mensagem ficasse adiante de nós, para a posteridade, para dizer, olha só, eu sei que você está sentindo, eu sei que você está passando, você está dizendo que esse problema vai te levar, que esse problema vai acabar com você, você está dizendo que é impossível, que não há respostas, as portas estão fechadas, as muralhas são intransponíveis,
Eu quero dizer que eu passei por isso, porque a palavra de Deus diz, acabamos de ler agora no verso 15 do capítulo 4, que em todos os pontos ele foi experimentado. Então, por favor, não venha dizer isso, Jesus não experimentou, ele experimentou sim. Então ele sabe o que nós passamos todos os dias. Ele foi para o deserto apenas para nos dar esta mensagem, irmãos. Entendam isso. O que adianta termos um Cristo que não sabe o que nós temos? O que adianta nós termos um Cristo que não sente o que sentimos? O que adianta termos um Cristo que está alheio às nossas lutas e dificuldades? Essa é que é a pergunta. Então ele foi para o deserto para dizer, não, eu sei o que você está passando, e você vai sair dessa, porque eu estou contigo nessa, e eu sei exatamente o sentimento que está no teu coração, o medo que te atordoa, o sono que foge dos seus olhos, a sua mente conturbada que não te deixa, que te trava, que não permite que você desempenhe as suas tarefas mais básicas. Por isso que ele foi para o deserto. Eu estou aqui para te ajudar. Segura bem forte na minha mão, porque eu vou te tirar dessa situação. Isso foi muito claro para mim ontem. Ele precisava passar pelo deserto, pelo mesmo deserto que eu passo e que você passa. Sentir as mesmas pressões. Pararam para pensar isso? Ninguém foi mais pressionado do que ele. Ele foi tão pressionado, irmãos. Alguém aqui transpirou gota de sangue? Não conheço ninguém. Ele transpirou. Seus capilares se rebentaram por conta da grande pressão que ele estava passando. Hebreus capítulo 2, verso 18. Porque naquilo que ele mesmo sofreu, sendo tentado, provado, provocado, ele pode socorrer aos que são tentados, provocados, atribulados. Vamos concluir? Vamos concluir com a pergunta 4. A pergunta 4 diz assim: podemos então concluir que a tentação se torna também em um instrumento nas mãos de Deus para nos aperfeiçoar? Diante de tudo isso que nós acabamos de ver agora, podemos concluir que a provação, que a luta, que a tempestade, que o barquinho quase afundando, você com uma xícara de café tentando tirar água de dentro dele. Podemos afirmar que isso é instrumento de Deus na nossa vida? Eu posso afirmar isso, irmãos. Eu e minha esposa aqui passamos por situações. Eu vou dizer uma coisa para vocês, eu passei por situações tão difíceis na minha vida. Meu cérebro bloqueou algumas imagens. Eu não consigo me lembrar delas. Isso acontece. É uma defesa do seu cérebro. Ele faz isso para você não morrer. Então eu sei o que é isso. Eu sei o que é tirar a água de dentro de um barco com uma canequinha de café. Eu e minha esposa sabemos. Então podemos concluir que essa forma como Deus age, isso é um instrumento na mão dele? Tiago 1. Bem-aventurado é o homem que suporta a tentação. 1,12. Bem-aventurado é o homem que suporta a tentação, porque quando for aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Que homem algum, ao ser tentado, diga: por Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. E essa é uma outra coisa que nós precisamos entender. Deus permite a prova. E o diabo está na coleira dele. Cumpre a sua própria vontade. Então a resposta, meus irmãos, sim. A provação, a provocação, a tentação, ela pode ser sim um instrumento na mão de Deus, porque Deus está fora do sistema. E uma coisa que nós precisamos entender: você só pode controlar algo se você estiver fora dele. Como você vai controlar algo onde você está inserido? Não tem como.
Porque você não pode ser afetado pelas decisões que você tomar. Parou para pensar nisso? E quando olhamos para Deus, achamos que Ele está dentro da mesma esfera em que nós estamos. Não, irmãos, Deus está fora de tudo. Ele está fora do universo. Ele está fora do que nós conhecemos como céu. Ele está fora da vida como conhecemos, das situações. Ele está fora de tudo. Por quê? Porque Ele controla todas estas coisas. E por isso que Ele não é afetado pelas decisões que toma. Nós somos afetados. Quando o dia mau chega, somos afetados pelo dia mau, porque estamos inseridos dentro do mesmo contexto. Deus está fora de tudo que existe, tempo, matéria, tudo. E por estar fora de tudo isso, Ele, na sua infinita soberania, pode controlar todas estas coisas. Satanás, em determinadas circunstâncias, também se torna um seu instrumento. Foi assim com Jó. É o maior exemplo que nós temos dentro da palavra. Para corrigir a sua vontade, para cumprir a sua vontade. Então, como eu falei, Jó é um exemplo disso. Precisamos entender que até Satanás está na coleira de Deus. Para encerrar, meus irmãos, vamos entender uma coisa, e eu vou fechar com isso. A nossa natureza, ela é decaída. Ninguém aqui é forte. A Bíblia diz, aquele que acha que está em pé, toma cuidado para que não caia. Porque nós temos uma natureza decaída, abominável. A única coisa boa dentro de nós é o Espírito Santo. Se ele sair, nós vamos fazer as coisas mais terríveis que um ser humano faz, ou pode fazer. Então preste atenção nisso. O diabo sabe disso. Ele conhece a nossa natureza muito bem. Ele está há milhares de anos, meus irmãos, vendo as situações, vendo como o ser humano se comporta, percebendo a natureza de cada ser desta terra. Ele conhece isso. Mas ele não se intimida, irmãos, tão facilmente assim como nós achamos que ele se intimida. E aí, eu quero levar vocês para uma direção, para vocês entenderem bem as coisas. Por que eu estou falando isso? Jesus sai do Jordão cheio do Espírito Santo, inundado da presença de Deus. Vai para o terreno do inimigo, é levado até lá. E o diabo não se intimida com isso. Vocês não vão ver o diabo se acovardando, pelo contrário. O texto sagrado diz que Jesus foi tentado, os 40 dias que ele passou no deserto, ele foi tentado os 40 dias. Depois que ele saiu do deserto, continuou sendo provado. Em várias outras situações. Ele não dá trégua. E ele não se intimida. Agora vamos prestar atenção numa coisa aqui, interessante isso. Em Lucas capítulo 4, verso 1 diz assim: Jesus, sendo cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi conduzido pelo Espírito ao deserto, sendo tentado pelo diabo durante 40 dias, e naqueles dias ele não comeu nada, e terminado eles, teve fome. Então, o que acontece aqui, que nós precisamos entender? Que as investidas de Satanás, elas são totais. Não existe, por exemplo, não, ele vai investir na minha parte fraca, aonde eu sou mais frágil, aonde eu tenho menos entendimento. Não, irmãos, não é isso que o texto bíblico nos mostra. Vamos prestar atenção direitinho no que ele diz. No versículo 9 diz, em Mateus 4, a partir do verso 3, e chegando-se a ele o tentador disse: já que és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transtornem em pães. Novamente o diabo o leva a um monte altíssimo, já é versículo 8 agora. Eu li o 3, agora estou lendo o 8, do capítulo 4 de Mateus. Novamente o diabo o leva a um monte altíssimo e lhe mostra todos os reinos do mundo e a sua glória. Ele diz, e no 9, ele diz: todas estas coisas eu te darei, se prostrado me adorares. Gente, ele está falando com Deus. Ou vocês acham que ele não sabia que Jesus era Deus? Claro que sabia. Claro que sabia. No 3, ele tenta Jesus
na sua humanidade. A dualidade de Jesus era tremenda, irmãos. Duas naturezas, uma natureza humana e outra divina. Então o que o diabo faz? Ele tenta Jesus primeiro na sua natureza humana. Ele ficou 40 dias no deserto, não comeu nada, e no final dos 40 dias ele sentiu fome, uma necessidade física. Mas na contrapartida, interessante isso, quando ele vai para o versículo 8, novamente o diabo leva a um monte altíssimo e lhe mostra todos os reinos do mundo e a sua glória. E lhe diz: todas estas coisas eu te darei, se prostrado me adorares. Ele tenta Jesus na sua divindade, é isso mesmo? É isso que o texto está me dizendo? Satanás tenta Jesus na hora da sua maior fraqueza, mas tenta Jesus onde ele era também mais forte. E por esta mesma razão, Jesus diz para ele: sai daqui, Satanás, porque também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Naquele momento, ele reclama a sua prerrogativa de Deus e diz: está escrito, você não pode tentar Deus. Olha a ousadia desse camarada. Quando ele tenta Jesus na sua humanidade, mas o tenta também na sua divindade. E isso me mostra o quê, irmãos? Que o diabo não tem medo da nossa força, que Satanás não tem medo do quanto conhecemos de Bíblia. Satanás não tem medo do pastor que está no púlpito pregando, pulando com ousadia. Ele não se intimida com isso. E é por essa razão mesmo, queridos, que nós precisamos entender o quão perigoso é o nosso inimigo, que se aproveita da nossa humanidade, da nossa fraqueza, das nossas necessidades e também das nossas decisões erradas, quando somos engodados pela nossa própria concupiscência. Ele sabe muito bem como fazer a coisa acontecer. Ele é um abridor de portas, condutor de oportunidades, que favorece para nós e nos dá todas as facilidades de que precisamos. Uma célula contaminada. Concluindo, Colossenses 2,15. E despojando os principados e potestades, os expôs abertamente, triunfando sobre eles em si mesmo. Essa foi a vitória de Jesus. Ele triunfou, é o que a palavra diz, ele triunfou sobre o diabo. E quando Pedro diz, lá em 1 Pedro capítulo 5, no verso 8 diz assim: sede sóbrios. Seja sóbrio, irmão. É o que a palavra está mandando você fazer. Seja equilibrado. Tome as decisões certas. Não se afaste da sombra da cruz, porque foi lá que ele foi derrotado. Não se afaste da sombra da cruz. E Pedro está dizendo aqui: sede sóbrios, sede vigilantes, porque o vosso adversário, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge, buscando a quem possa tragar. Aí vem aquele pastor que faz aquela pregação maravilhosa, linda. Aquele homem orou a madrugada inteira para que Deus desse inspiração para ele, para que ele pudesse trazer a mensagem. Meia dúzia de irmãos vêm, o abraçam, diz: meu Deus, revelação divina. Você estava onde? Do lado de Jesus? Como é que foi esse negócio? Conta para mim. E aí o peito dele começa a estufar. Ele começa a achar que é alguma coisa. Ele começa a achar que ele é o cara. Ele está numa instância superior aos demais. Entendem o que eu estou dizendo? É ali que o diabo vai atacar ele. E ataca, meus irmãos. Naquele momento, depois de um culto maravilhoso. Sede sóbrio, irmão. Vigia. Meu irmão, vigia. Cleiton, vigie. Vigie. Seja sóbrio. Porque o diabo
ele está em volta de você, pronto para te devorar, e não importa se é na área forte ou na área fraca, se você der brecha, ele vai te dominar. Então, sintetizando tudo que foi falado aqui, nós temos um adversário que se aproveita das más situações e dos momentos da nossa prova, principalmente para dizer, Deus não te ama, não está nem aí para você. Você vai para o saco, meu irmão, desculpa, você está fora, você não vai conseguir. E ele vai colocar isso na tua mente o tempo todo. Então, vigia, irmão, vigia com a palavra de Deus e não saia debaixo da sombra da cruz. Não saia dali de baixo, porque é só ali que ele vai respeitar, ele respeita Jesus. É ali, naquele ato ali, porque ali ele foi despojado e foi exposto à ignomínia. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé?